Olá! E aí, tudo bem? Tudo bem, que bom. Prontos para mais uma aula? Então vamos nessa. Só que antes de começar essa aula, eu vou pedir para você, se não é inscrito ainda, se inscreva no canal, curta esse vídeo. Deixa para curtir depois não, curte agora, tá? Depois a gente acaba esquecendo. Ative o sininho que está aí embaixo para receber notificações, sempre está tendo postagens no canal. E eu peço também que compartilhe nas redes sociais para que este vídeo e este canal consigam alcançar muitas pessoas por aí. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Aula muito importante para quem pensa em um UEL. Em Universidade Estadual de Londrina. Porque, na verdade, assim, quando a gente vai prestar um vestibular para uma instituição, seja ela qual for, o UEL, o FPR, o EM, é muito importante que a gente conheça o estilo da prova. Que a gente conheça a maneira como é cobrado. Para quê? Para que a gente possa se preparar de uma forma mais eficaz, eficiente, porque, puxa vida, né? Tem tanta coisa aí para a gente estar estudando. É química, física, biologia, sociologia, história, geografia, a língua portuguesa, a literatura, gramática, os livros. Oh, caramba! Então, se nós conseguimos otimizar e direcionar melhor o nosso estudo, sem dúvida alguma, a gente ganha tempo, ganha eficácia e alcança o nosso objetivo, que é a aprovação. Então, hoje o papo é como é a redação da UEL. Como ela tem se estruturado, quais são os gêneros que o vestibular da UEL tem pedido. E eu vou começar falando aqui sobre as instruções, gente, sobre o vestibular dado pela própria UEL. Então ela fala assim, ó, a parte da redação da prova de línguas e literatura será composta de no mínimo 2 e no máximo 4 propostas. Bom, enquanto eu estiver lendo, eu vou fazendo comentários aqui porque eu acho bastante importante. O vestibular da UEL, ele mudou em 2012. Até 2011, nós tínhamos assim, 3 propostas. Uma dissertação, uma carta, uma narração, e o aluno, o candidato, o vestibulando, escolhia um desses gêneros, desses tipos textuais. A partir de 2012, houve uma mudança, ou seja, essa mudança aconteceu há 9 anos. Quando ela veio à tona, né, ela vai mudar o estilo, o jeito de composição da prova, o pessoal da UEL, da COPS, orientou a todos que seguissem o ritmo da UFPR, Universidade Federal do Paraná, que eles iam trabalhar de uma forma muito similar. E realmente fizeram isso. Hoje, ao analisar esses 9 anos, a gente percebe uma proximidade muito grande com a prova da UFPR. Mas vamos lá, o que eu estava falando aqui, lendo com vocês, é que eles estão indicando que vai ter 2 ou 4. Nunca, nesses 9 anos, tivemos 4 propostas. Pode ter, Eliana? Claro que pode, tá? Nós estamos aqui analisando o que tem acontecido, mas se existe isso na programação, eles podem colocar. Mas por hora tem sido assim. Um ano pede 2 propostas, no outro pede 3, no outro pede 2, no outro pede 3, e assim vem sendo sucessivamente composta a prova. Mas eu vou continuar lendo aqui, tá? Então, 2 ou 4, né, propostas, a partir das quais os candidatos deverão produzir textos em prosa. Não se assustem. O que é prosa? Prosa é um tipo textual. Prosa é quando você dá um parágrafo. Isso daqui é prosa. Você dá um parágrafo, vai até o final da linha, aí você retoma, muda de assunto, muda de parágrafo, tá? É diferente do texto em prosa, é o texto em forma de verso. Ou seja, quando você lê por aí texto em prosa, é um texto normal que você tem escrito sempre, tá? É a dissertação normal, a narração normal. Então eu vou ler um livro, normalmente o livro é escrito em forma de prosa, a não sei que o livro seja de poema, aí a pegada é outra, tá? Bom, vamos seguir lá. De acordo com o enunciado de cada uma das referidas propostas. Importantíssimo. Nós temos sempre que ler o comando da prova. O comando direciona o que nós devemos fazer. Então, o processo da prova sempre começa ali no comando. E a minha orientação é que vocês grifem aquilo que o comando está pedindo. Abriu a prova, grifa o que é para fazer. Depois de feito, vai lá e checa.
ver se você cumpriu realmente o que a proposta está pedindo. Primeiro parágrafo aqui, as produções escritas dos candidatos deverão assentar-se em um dos eixos solicitados, a saber, do narrar, do argumentar e do expor informações, em diversos gêneros textuais. Aí alguém pode, mas que gêneros são esses? Calma lá, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Sempre a partir da leitura de textos verbais e não verbais. A UEL gosta muito, né? A UEL, a UFPR, o Enem, acho que a maioria dos vestibulares do Brasil tem trabalhado muito com textos não verbais ou textos sincréticos. Inclusive tem vários vídeos aqui no canal que a gente fala sobre isso, sobre interpretação de texto verbal e não verbal. Vale a pena dar uma olhada, tá? As orientações, segundo parágrafo, quanto às propostas e aos conteúdos específicos, estarão definidas, olha lá, no programa de redação contido no manual do candidato do processo seletivo vestibular. Então lá, vou prestar agora o próximo, é 2021. Sempre a gente fala, a gente usa a nomenclatura do ano que o aluno vai cursar. Vai pegar o manual, lá na parte de redação, e ele vai estar orientando. Eu estou trazendo aqui o último, tá? Mas interessante é que todos os anos a gente tem a mesma estrutura, a mesma ideia. Então vamos vê-la. A parte de redação consistirá de 2, 3 ou 4 textos, né? A serem produzidos conforme as instruções dadas, inclusive quanto à sua extensão. Então está no manual. Já vimos, já falei que nunca caiu nesses 9 anos 4 propostas, tá? A extensão está lá no comando, por isso que é importante ler o comando. O candidato deverá ler atentamente o enunciado, que é o comando, e os textos que servirão de base para as suas respostas. Olha o que ele usa. Atentamente, atentamente mesmo. É ir lá no texto de apoio, grifa também as informações importantes, não é para copiar. Eu nunca posso fazer Ctrl+C, Ctrl+V em texto de apoio, mas eu preciso desses dados para me ajudar a pensar, a ter ideias, tá? Os textos respostas deverão ser escritos em prosa, já sabe o que é, e de acordo com a norma padrão do português brasileiro, ou seja, eu tenho que respeitar a gramática, salvo se o enunciado da questão propuser algo específico, entenderam? Então o enunciado é o que manda aqui. Quando eu for falar, e no nosso canal, tem vários vídeos eu ensinando a fazer um texto de opinião, texto de continuidade, o passar da poesia para a prosa, do discurso direto para indireto, tudo aquilo que eu falo pode ser modificado pelo comando. Então você lembra, aquilo lá é o básico, essa é a estrutura que normalmente se cobra, mas eu vou ver o comando, porque se o comando pedir uma coisa diferente, é ali que eu devo ir. Seguindo, o candidato poderá ser avaliado quanto às atividades de analisar. Então você vai lá e analisa uma charge, por exemplo. Resumir, faça um resumo. E o resumo aqui, ele entra também no passar do discurso direto para indireto, nada mais é do que você pegar a ideia principal que tem ali na entrevista, na conversa. Comentar, comparar, criticar, completar. Completar é o texto de continuidade. Um texto verbal ou não. Aspectos discursivos, textuais, estruturais e normativos deverão ser levados em conta. Óbvio, o que ele vai estar falando aqui? Você tem que ter uma boa argumentação, você tem que respeitar o gênero, tem que respeitar a estrutura desse gênero, tem que respeitar a gramática normativa. Bora lá! Quais são, então, esses gêneros que a UEL tem cobrado? Que está lá, junto, igualzinho ao UFPR. Resumo. Vou apresentando um por um. Neste vídeo eu não vou aprofundar, tá? Eu não vim aqui para falar nessa nossa conversa, nessa nossa aula, como fazer um resumo. A gente tem lá o vídeo de como fazer o resumo. Então, o resumo, o que mais que nós temos? O passar do discurso direto para indireto. Esses 2 gêneros visam testar a tua capacidade de ler, entender o que foi lido, o que está escrito, e dizer isso de uma outra forma. Ou seja, a tua habilidade de articulação verbal, de escrever de uma outra maneira. Certo? Bom, esses são os objetivos. Paralelo, eles apresentam 2 ou mais textos com ideias congruentes ou divergentes, e aí a gente tem que estabelecer um paralelo dessas ideias. Isso daqui pode virar um texto de opinião. O que é um texto de opinião? Quando a gente chama de texto de opinião, deixa eu voltar aqui antes de eu continuar puxando. Texto de opinião, então, é quando eu digo
O que eu penso não usa a primeira pessoa do singular, a não ser que o comando peça. Beleza? Então eu vou dizer o que eu penso, com uma determinada liberdade, subjetividade, e eu vou levantar argumentos para defender a minha tese. Eu já chego mais, já falo mais sobre o texto de opinião. Agora já tinha adiantado, continuidade. O que é um texto de continuidade? O que eles analisam quando pedem um texto de continuidade? De novo, a tua capacidade de leitura. E mais, a tua habilidade de continuar o texto proposto, trazendo uma coisa muito, muito importante, que é a progressão textual. Para evitar a circularidade, a redundância de ficar falando a mesma coisa. Então, o texto de continuidade, ele sempre pede que venha algo a mais. Cuidado nesse tipo de texto, como ele terminou com uma conjunção mas, significa que o que você vai escrever depois tem que se opor àquilo que foi dito antes. Temos um vídeo aqui no canal só falando sobre isso. E agora, opinião. Diversos tipos. Por que diversos tipos? Porque aqui dentro do texto de opinião entra a resposta argumentativa, o artigo de opinião, a dissertação argumentativa. Todos eles têm um propósito: defender uma ideia através de argumentos, numa linguagem muito mais solta do que aquela dissertação ortodoxa, tradicional, normativa, aquele tipo que a gente usa no Enem. Aqui não, aqui eu posso ter uma linguagem figurada, por exemplo. Aliás, é muito bem-vinda quando a gente consegue empregar e empregá-la bem, é claro, tá? É óbvio, esses são os pontos em comum do texto de opinião, da resposta argumentativa, da dissertação argumentativa, certo? E mais cada um tem as suas particularidades. Por exemplo, o artigo de opinião, ele tem título e é assinado. A resposta argumentativa, ela vem a proposta, o tema, a partir de uma interrogação. Dissertação argumentativa, eu já falei, diferente da outra, porque esses textos aqui são todos pequenos. Vocês vão ver aqui na sequência, eu vou estar mostrando para vocês, são textos que vão lá de 5 a 8 linhas, de 10 a 12, de 10 a 15, entenderam? Diferente daquela dissertação, como eu falei, ortodoxa tradicional, de 20 a 30 linhas. Beleza, seguindo. Gráfico, tira e charge. Aqui eles podem fazer duas coisas. Pedir para você interpretar, analisar e também transformar isso num texto de opinião, que é para vocês comentarem, para vocês darem a sua opinião a respeito daquele assunto vinculado na charge, na tira ou no gráfico. Qual é o objetivo para que disso? Mais ou menos como isso daqui. Testar a tua capacidade de leitura. Só que agora não de um texto verbal, mas de um texto não verbal sincrético. Então, quando você consegue ler esse texto e, ao mesmo tempo, articular as ideias para formular um outro a partir dele, tá? A articulação de ideias é a articulação de palavras e de expressões, óbvio. Passar da poesia para a prosa, também. Pode pedir para interpretar, para dizer qual é a mensagem do poema, como pode virar um texto de opinião a partir daí. E, novamente, qual é o objetivo dessa questão? Testar agora a tua capacidade como leitor de texto em forma de verso, em poemas. O quanto você consegue ler, perceber a subjetividade ali presente, a linguagem conotativa e transpor para uma linguagem mais denotativa, real, objetiva. Certo? Beleza? E última carta. Até agora, nesses 9 anos, a carta nunca caiu na UEL. Iliana, e na UEM cai? Não, despenca. A UEM tem paixão pela carta. A UFPR também já pediu várias vezes, mas a UEL não, tá certo? Isso não quer dizer que não possa vir essa proposta, tá? Carta argumentativa, ela vira, de repente, um texto de opinião, tá certo? Mas, como eu falei, cada um deles a gente vai trabalhar, já tem vídeos sobre isso, né? Explicando, dando exemplos, aprofundando. Aqui nós estamos conhecendo a estrutura do vestibular no que diz respeito à redação. Bom, vamos mais a fundo? Vamos ver como veio a prova? Muito bem. Eu falei que em 2012 mudou e começou esse gênero. Em 2012, o que caiu no vestibular? 2 propostas. Um resumo
sobre Steve Jobs, e a Apple, falando sobre a vida dele. Eles pediram para fazer no máximo em 10 linhas. E junto com esse resumo vem um texto de opinião, falando sobre a Copa do Mundo no Brasil e o risco da gente perder a nossa soberania nacional. Naquela época falava-se muito, né, sobre a vinda, sobre a execução da Copa do Mundo aqui no Brasil, tá? A realização, a execução não, a realização. E aí, de novo, 10 a 16 linhas. Observem que somando nunca passa de 30. Sempre fica na média de 20 a 30 linhas, somando todas as propostas que eles estão pedindo. Então, no ano que pede 3, normalmente o número de linhas é menor. 2012, então, um resumo e um texto de opinião. E 2013, o que a UEL pediu? 3 propostas. Lembra que eu falei 2, 3? Opa, 2, 3. Então, aqui foi 3. Um texto de continuidade, que foi de 8 a 10 linhas. Uma charge, e aqui eles pediram para sintetizar, ou seja, para explicar a ideia da charge, também de 5 a 8, veja, texto pequeno, e passar da poesia para a prosa. Eles apresentavam um poema de Drummond, porque o Drummond ele lançou um livro em que se pegou, né, poemas antigos dele e comentários que ele fez a respeito desses poemas. Comentários muito ácidos, muito rígidos, que ele fez sobre a sua própria poesia. E aí eles pediam para que, dirigindo-se a Drummond, você dissesse o que você pensa. Ou seja, o passar da poesia para a prosa virou um texto de opinião. E você tinha que conversar com Drummond, explicando a sua opinião sobre a questão da maneira como ele colocou, a crítica que ele fez, de 8 a 10 linhas. Vamos somar o máximo aqui? 10 com 10, 20. E com 8, 28. Lembra que eu falei? Nunca passa de 30? É isso aí. Continuidade, charge, passar da poesia para a prosa, que na verdade é um texto de opinião. Fechou? 2014, o que aconteceu em 2014? 2 textos, 2, 3, 2, 3, um texto de opinião a partir de uma notícia e de um infográfico. Deram uma notícia, um infográfico e pediram para fazer um texto de opinião, 10 a 15 linhas. E passar da poesia para a prosa. Olha, agora aconteceu 2 anos consecutivos. Como isso? Interpretando a letra de uma música. Porque muitos acreditam que música é poesia. Outros dizem que não. Não vou entrar no mérito dessa discussão aqui. A UEL traz como música poesia e comprovar com elementos retirados do texto. Então você tinha que interpretar a música e comprovar a interpretação retirando dados do texto. Beleza? De 10 a 12 linhas, joinha, somando aqui, ó, 27. Joia? E o 2015, o que aconteceu? 3 tipos de texto. Passar do discurso direto para o discurso indireto, de 10 a 12 linhas, um texto de continuidade, tudo isso falando sobre o Victor Ramil e ele trazendo um livro que ele publicou, que ele cria um mundo imaginário em que os pontos, os elementos da gramática, né, estão ali, eles conversam, inclusive a cidade que eles vivem chama-se Ponto Alegre, fazendo alusão a Porto Alegre. Então a prova foi muito direcionada a esse escritor. Passar do discurso direto para o indireto foi uma entrevista que foi feita com ele. E, de continuidade, era um trecho do livro dele para continuar. Então aqui era uma narração. E você tinha que continuar pegando a mesma vibe, a mesma ideia, o mesmo mundo ficcional que ele estava abordando ali, de 5 a 8 linhas, concluindo o texto. E um texto de opinião. Qual era o tema? Existe vida fora da Terra? E aí, 8 a 10 linhas. Vamos somar? Tá percebendo? De novo, ela nunca passa de 30 linhas. Tranquilinho? E 2016? Bom, se 2015 foram 3 temas, aqui vão ser 2. Um texto de opinião, os benefícios e os riscos oferecidos pela tecnologia digital e uma tirinha pedindo para explicar a incompreensão da mensagem, o que poderia ser feito para desfazer o equívoco ali. Era uma tirinha em que aparecia um juiz, ele estava julgando e ele dizia que o cara, o Edbar, ia ter que pagar uma pensão para a mulher dele, que ele estava concedendo o divórcio, a separação, e que ele teria que pagar uma pensão. E o Edbar entende que quem ia pagar a pensão para a mulher era o juiz. E tinha que reescrever
mudando isso, ok? Então, um texto de opinião e uma tirinha para explicar e reescrever a mensagem. 2017, 3 propostas, um resumo de 8 a 10 linhas, uma tirinha de novo para explicar a mensagem. Vocês estão observando que todo ano que caiu o char de tirinha, não era virando texto de opinião? Era para quê? Para explicar? Para definir? Pois é. Texto de opinião, a partir de uma notícia e uma charge, e aqui eles usaram no comando a palavra dissertativo argumentativo, ainda gerou na época muita celeuma, alunos comentando, mas pera lá, era uma dissertação como isso, e eles explicam, tá? Lá no site da UEL, da COPS, né, tem uma abazinha muito legal para vocês estudarem, ali entrando no site, que é Revista Diálogos Pedagógicos, eles comentam toda a prova. E lá eles falaram, explicaram, que para eles, e é real isso, né? Um texto dissertativo argumentativo, ele é um texto de opinião. Então ele se enquadra dentro daquilo que a gente põe como características estruturais de um texto de opinião. De 10 a 12 linhas. Fácil. Não, Eliana, e quando é que eu vou saber que aquela dissertação é... olha o número de linhas. Se é de 10 a 12, não vai poder ser naquela forma ortodoxa e tradicional. Introdução, 2 ou 3 de desenvolvimento, parágrafos, né, eu tô falando, e a conclusão. Não vai dar para ser por aí. Joia? E 2018? O que aconteceu em 2018? 2 textos e 2 de opinião. Um a partir de uma charge e de uma música, eram músicas, tá? Falando sobre a violência contra a mulher. E aí era para se posicionar frente a esse problema muito sério, né, que atinge a nossa sociedade. Um texto de 10 a 14 linhas. E um texto de opinião, eram 3 textos de base, mais uma charge. E aí eles falavam sobre a justiça com as próprias mãos. E a gente tinha que se posicionar com isso, de 12 a 16. Tranquilinha? Soma lá, não passa de 30. Mais de 20? Não alcança 30. 2019. Então, aqui, 2 textos de opinião. E 2019? Vão ter 3, eu já sei. É um texto de opinião sobre as dificuldades com a leitura no Brasil. Então, era para o aluno falar sobre isso. Uma charge para comentar o que ela está denunciando e defendendo. E, no caso, ela estava denunciando e defendendo problemas de ética e respeito, né? As pessoas falam muito de ética, mas no seu dia a dia não fazem e não têm comportamentos éticos, comportamentos de respeito aos outros. E um texto de continuidade, tá? Elaborando, estava escrito lá, uma conclusão para aquele texto, até 5 linhas. Então, um texto menorzinho. Quando é 3, repara, fica tudo menor, né? E 2020? O que aconteceu? Bom, se lá teve 3, o último vestibular trouxe 2 propostas. Um texto de opinião, falando sobre as causas e as consequências da desigualdade social do Brasil. Era para vocês falarem isso, causa e consequência. Se falou só causa, lascou. Só consequência, dançou. Então a gente tem que estar muito atento ao comando. Joia? De 10 a 12 linhas e uma charge sobre o ensino domiciliar. Expor o que se pode depreender da charge, o que se pode entender. Lembra que eu falei que a charge, gráfico, tirinha, é para testar a tua capacidade de leitura daquilo? De 4 a 6 linhas. E 2021? 2021, eu arrisco dizer, analisando tudo o que aconteceu, que nós vamos ter 3 propostas. E 2022? 2. Se eles continuarem mantendo esse ritmo. Pode mudar? Óbvio que pode, tá? Porque lá no programa estava falando até 4. Então pode acontecer de não vir as 3, mas o esperado é isso. E sabe o que mais que é o esperado? É que tenha texto de opinião. Por quê? Desde 2012 até agora, em todos os vestibulares, teve texto de opinião. Quando não teve ano até que teve 2. Tiveram 2 textos de opinião. Certo? Textos de opiniões. Certo? Para dar as opiniões. Belezinha, meus amores? Então eu consigo fazer uma leitura de como vai ser o vestibular, o que se pretende. Sabedores de tudo isso, agora é hora de estudar, aprofundar cada um desses gêneros.
Muito bem, meus amores. Espero que vocês tenham entendido, que tenham compreendido. Foi muito gostoso esse momento com vocês. Volto a pedir, se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, porque sempre tem novidades, tá? Que a gente vai estar postando, tanto de redação, quanto de gramática, quanto de literatura, interpretação e compreensão de texto, são coisas diferentes. Então a gente vai estar sempre trabalhando isso para o vestibular, para concursos públicos, tá? Hoje eu falei da UEL, mas a gente vai falar da UFPR, da UEM, vamos falar de concursos públicos como as bancas têm exigido e também trabalhando com assuntos do Fundamental 2 e do médio, porque o médio nada mais é do que uma preparação para o vestibular. Tô ficando por aqui. Muito obrigada e que Deus os abençoe.